Agora deu ruim de verdade, porque a RDA voltou pra Pandora e essa vaca aqui vai dançar. Vai ter quebra-pau, bomba, humano, tiro, o maluco vai preso por atentado ao pudor, ver o sol nascer quadrado. Ele vai traficar espelho na prisão e ainda por cima vai dar uma de Michael pra fugir. Parece até mentira, mas tem tudo isso e muito mais nesses últimos volumes da história do Soulek. Além de descobrir se esse tatu gigante azul vai reencontrar o seu amor verdadeiro. E vocês ainda vão ver a melhor conclusão de todas as histórias de Avatar até o momento. Então vambora, que a capa do volume de hoje é simplesmente maravilhosa, com o Soulek acorrentado em algum tipo de base ali, sei lá, vocês vão descobrir daqui a pouco. Mas essa capa é muito provocativa. As duas primeiras apresentavam a história com uma pegada um pouco mais triste ali. Nas outras duas, o Soulek já estava um pouco mais engajado com os desafios, aprendendo várias coisas, se apaixonando, superando traumas. E essa já é com aquele tapa na cara, mostrando que o cara foi preso. Se essa história já tava boa, agora vai se superar de vez, porque tudo que podia dar errado vai dar agora e o final vai ser simplesmente lindo. Sério, mais pra frente a gente conversa. Um resumo rápido do que rolou no último vídeo é que depois do Soulek embarcar no caminho de Panuyu e descobrir que o melhor jeito de se aproximar de um treinador era usando uma gaitinha, ele foi se aventurar pela floresta atrás do clã Tipani, que era o clã que usava umas couraças de caranguejo para se proteger. Foi com esse clã que o Soulek aprendeu sobre furtividade, conseguiu uma armadura e também se apaixonou pela Rimo. Mas concluindo a nova tarefa, esse pobre desgraçado que tinha arrumado uma nova casa e uma mulher linda ao seu lado, acabou abandonando o lugar para seguir sua jornada de autodescobrimento. Burrada, cara. E sabe qual foi o resultado de ter largado sua crush? Foi parar em uma outra floresta lá na casa do olho do diabo atrás do covil dos 6 patachô, onde ele simplesmente sai na mão e acaba todo rasgado no chão. Por sorte foi salvo pelo clã Takami e acaba tendo inúmeras aulas ali, um intensivão de telecurso 2000 sobre medicina caseira. Cara, LSD, aprende a fazer 8 tipos de remédio para disenteria, desvenda os mistérios do corote com limão e acaba formado em botânica em poucos meses. E aí, tendo concluído mais uma tarefa que era de ter sobrevivido ao covil, ele deixa o clã para seguir sua jornada até o próximo e último desafio, que é observar os solstícios de inverno. E esse capítulo começa 6 anos após o encontro com os Viper Wolves no ano de 2168. Cara, essa história é longa, hein? Praticamente é um salto temporal entre cada uma das tarefas e até mesmo durante elas. O maluco virou um andarilho, tá caminhando por tudo quanto é floresta de Pandora. E é uma arte bonita, né? Capricharam, o negócio tá igualzinho o filme. Ele tá na floresta ocidental agora. Ó, só pra vocês terem noção do quão longe essa criatura tá, vocês estão ligados que essa história começou lá na casa da árvore, né? Mano, essa floresta ocidental fica, tipo, literalmente do outro lado de Pandora. Imagina Pandora aí, de um lado você tem a casa da árvore, do outro é a floresta ocidental. O cara tá muito longe. É nessa floresta que rola os eventos do jogo ali, Fronteira de Pandora. E um outro fato importante é que nesse momento da história também entra o quadrinho Avatar Terreno Elevado. Outra história que já tem vídeo aqui no canal e ela conta ali como foi a volta da RDA pra Pandora. O povo nave ali percebe que a RDA tá voltando, arma um plano de interceptação das naves no espaço e vão pra guerra. É meio inacreditável, um pouco cabuloso, considerando as ideias que a gente viu nos outros filmes e quadrinhos, mas tudo canônico com esse negócio. Então tá, né? É isso, já vai conectando as coisas aí. A ideia do Soulek é ver a aurora da floresta ocidental. Não sei por que ele tem que ir pro ocidente para isso. Não sei se é porque tem um ângulo legal, ou se é porque só dá pra ver daquela região por questão de física. Eu não sei dizer a vocês, até porque o quadrinho não explica. Mas aí ele tá ali fazendo aquela reflexão padrão dele. Ai, mudei, não sei o que, sou uma pessoa melhor, sei fazer miojo. E brother, do nada começa a voar muito bicho. Icran, né? Aquele pássaro. Pra tudo quanto é canto. Meus amigos, o que aparece de aeronave na frente desse maluco e ele falando, não pode ser, isso é um sonho e tal, vai entrando em desespero e você vai olhando tipo, nossa, mano, vai dar muito ruim. Ele fica desesperado total vendo aquelas naves. Os malucos jogam um rojão na floresta e o Soulek fica nessa noia, pensando, pô, é uma visão, não sei o que, isso não é real, preciso me acalmar. Coitado, velho, desde que a RDA saiu, ele tá atormentado. E ele só conseguiu perceber o gol contra que tá rolando ali quando ele nota que geralmente os traumas dele são lembranças, coisas que ele viu, presenciou e tal. E ali parece ser tudo coisa nova, ele nunca viu aquilo. Aí quando um dos sensos da RDA se aproxima, o meliante vai com
tudo pra cima. Uau! Nossa, velho, ele invade a aeronave, sentando a facada em geral, puxando a máscara de ar, o bagulho perde o controle, ele fica se batendo igual sardinha enlatada, e na queda vai parar desacordado do lado do Samson abatido. Ó, outra sorte aí. Esse menino é acordado por um outro cara, ambos presos dentro do que parece ser ali um posto avançado da RDA, e o Solek parte pra cima, mas a corrente segura. Calma, jacaré do El-chan, eu não sou inimigo não, tô preso aqui com você também. Esse cara fala que faz parte dos humanos que não querem a RDA em Pandora, mas eu não sei, eu não confiaria. E que vacilo no desenho, hein? Claramente o Solek consegue esmagar esse cara com as pernas se quiser. Se essa história aí da algema segurar, não é desculpa não. Obviamente que o Solek não confia no cara, mas ele também não faz nada. E esse cara até pergunta se é verdade que o Solek derrubou um Samson sozinho, mas o Solek não responde. Entra uma galera, arrasta ele pra fora e tipo, ele sai gritando pro Solek ser forte, pensar na sobrevivência, que os malucos ali querem informação, mas não vão matar ele. Fica meio evidente que esse cidadão não tá com a RDA. Mas vai saber, né? Tudo pode ser ensinação ali também. É sempre bom a gente ficar esperto. Me aparece esse outro cara aqui, com pinta de Coronel Quart, e começa a falar: pô, maluco, eu sou o danado que decide quem vive e quem morre por aqui. Então, seguinte, vocês ficaram aí cantando Djavan, assistindo X-Men Evolution, fazendo filho, rebolando aí com as músicas do Náutico, que eu tô sabendo. Enquanto nós tudinho tava se preparando pro combate contra vocês. Tamo cheio de cacetete com caco de vidro, spray de pimenta, bala de borracha, Nokia tijolão daqueles que você joga com força e derruba qualquer árvore. Eu tô afim de ver a Aurora Boreal, tomando meu chimarrão e depois sair tacando fogo em tudo quanto é flor aqui em volta. Mas você tá com sorte, porque minha mulher não dormiu de calça jeans e adivinha? A empregada também não. E eu tô de bom humor, então me conta aí onde é que tá o povo nave, que eu vou mandar meu batalhão especial do BOP e nós podemos negociar pacificamente. Mas claro que se tu, vossa senhoria delinquente azul, não cooperar, eu mando meu batalhão do BOP pra resolver a situação de um jeito diferente. Cá entre nós, eu vou te contar um segredo. Essa rapaziada tá acostumada com o Rio de Janeiro, saca? Vocês são tipo jogador de basquete com arco e flecha montado em um arara azul. Nem é lá desafio. O Solek não coopera, diz que não vai haver golpe, aí ele simplesmente fala que o Solek tem até amanhã pra pensar e sai fora. Mas joga o outro doido de volta na cela antes. Esse rapaz demonstra certa preocupação com o Solek, perguntando se não machucaram ele e tal. Fala que fora ali da cela, o povo deu uns tapas nele, mas foram até rápido, porque estão empolgados querendo ver a aurora ocidental. E ele também percebe que o Solek tá interessado em ver, então ele pega um pequeno espelho que ele tinha no bolso e chuta pra ele. Só que o Solek tá com o pé atrás, né? Super normal. Aí o mano vai falando: amigo, existem alguns outros humanos por aqui, além de mim, que se importam com ele, respeitam, querem preservar o lugar. O cara comenta que é desesperador ver o que os humanos fizeram com o planeta natal deles e estão querendo fazer o mesmo por ali em Pandora. Mas ele também deixa claro que ele vai lutar para impedir isso. E ouvindo esse discurso do cara, o Solek acaba pegando o espelho e conseguindo ver os solstícios de inverno. E aqui voltamos pro clima depressivo do primeiro volume. Porque ao ver a aurora, o Solek fica muito triste. Ele chegou no fim do caminho de Panuyu, mas o resultado foi ele acabar preso dentro de uma cela da RDA. Que maldade que esse cara, velho. Agora nesse fim de jornada não tinha algum tipo de evolução ou aprendizado como acabou rolando em todas as outras tarefas. E isso entristece demais o Solek. O cidadão fica tentando levantar a moral dele ali, falando que aquilo ali não é o fim, pedindo pra ele contar a história dele pra tentar ajudar. Só que me aparece um outro soldado para dizer que o julgamento do Alex foi concluído. E detalhe, fizeram o julgamento sem a presença do cara e ele foi condenado a 30 anos de prisão na Terra. No próximo voo ele já tá partindo. Nesse comunicado, o soldado também toma o espelho do Solek e o Alex aproveita para atacar, mas rapidinho é dominado na porrada. Já tava errado fazendo o julgamento sem o cara presente, porque não teve a versão dele e tudo mais. E ainda piora essa situação, porque o soldado aqui, ele tá na maldade, viu? Ele dá risada do Alex por querer se defender e tal. Fala ali que o Alex deu sorte de ele não ter atirado nele, mas que o Alex não ia sobreviver ao voo de volta à Terra, porque acidentes, entre aspas, acontecem. Pra quem não entendeu, logo mais o Alex vai virar estatística. E pro caso de vocês não terem reparado, esse cara que está preso com o Solek é Alexander Tremaine, o biólogo que fica no QG da Resistência durante o jogo Fronteiras de Pandora e ajuda na luta contra a RDA. Ele é um dos primeiros humanos que a gente conhece durante o jogo e foi o Alex que desenvolveu aqueles dispositivos para hackear as máquinas da RDA. Ajuda com várias tarefas durante a gameplay, o cara é fera, faz parte aí dos mocinhos. Olha que bacana o momento do primeiro encontro desses dois personagens do jogo que vocês estão presenciando aqui comigo. O Alex diz que vai precisar do Solek, só que o Solek já é cobra criada, e aí ele começa a falar: pô, o povo do céu fala
falar uma mentira, cara. Não, vocês estão viajando aí. Na cabeça dele, a RDA colocou o cara ali só pra ganhar a confiança dele. Cara, como eu tô adorando essa história do Sully. O Alex troca uma ideia ali com ele, dizendo que ele é um cara do bem, mas tem um momento que ele fala pro Sully, cara, eu te entendo aí e tal, mas eu não tenho mais nada a perder, vão zerar meu CPF, meu amigo. E eu vou fazer tudo que eu puder pra expulsar esses malditos desse mundo. Aí ele mostra que roubou a chave do guarda naquele ataque besta que ele deu e se liberta. Sully, cara, me ajuda a sair daqui e encontrar resistência, que eu te liberto. Pode saltar! E a ideia do Alex é abrir a porta e sair correndo pra longe o mais silenciosamente possível. Só que aí, meus amigos, eu até pensei que o Sully ia partir pra cima dele quando ele fosse libertado. Mas o que ele faz é muito melhor. Ele vira pro cara e fala, velho, eu vou sair com você, mas eu não vou sair correndo. Nós vai arregaçar esse lugar aí. Todo mundo que tiver aqui dentro. Melhor matar antes que dê cria. Eita, que o chicote vai estralar. E a capa do volume 6 e último dessa história maravilhosa do Sully é com o nosso herói na floresta saltando pra cima de soldados da RDA. Linda também, cara, como todas as outras capas, cores vivas, ângulo legal, perfeita. Já me ajuda com seu like e comenta o que achou dessa história. E se você não é inscrito, você vai se arrepender depois, porque eu vou voltar a trazer muito conteúdo de Avatar nos próximos meses. E eu tô com muita ideia bacana, indo até além dos quadrinhos, tem até ideia de vocês que veio pelos comentários. Mas por enquanto, eu vou deixar vocês na curiosidade. E fiquem à vontade com novas ideias. Quer ver ou saber alguma coisa especial, pode jogar aí nos comentários. Eu não esqueci do vídeo sobre a paródia de Avatar com Turma da Mônica. Avaturma, o nome, muito legal também esse quadrinho pra quem é fã. Só que eu vou deixar esse um pouco mais pra frente. Tem alguns vídeos que eu quero trazer antes. Até porque a ideia que eu montei na minha cabeça de como eu quero trazer pra vocês, talvez seja um pouco diferente. Então pode me dar mais trabalho, mas calma que ela vem, eu vou pensar um jeito legal. Abração aí pro Mércio, vez ou outra a gente troca umas mensagens no Insta. O cara é loucão pro Avatar, direto ele me manda umas ideias de vídeo. E ainda divulga o canal por aí, eu só tenho a agradecer, velho, por todo esse carinho que ele tem. E atenção, comunicado muito importante, muito cuidado para quem for comprar os quadrinhos de Avatar aqui no Brasil, que tá rolando uma confusão doida. Eu fiz até uma postagem na comunidade aqui do YouTube para comunicar a galera. Para quem não sabe, Avatar, O Caminho de Tsultay e A Próxima Sombra são os únicos quadrinhos da franquia que vieram aqui pro Brasil até o momento. Todas as outras vocês só acham lá fora e tem que ser em outro idioma, óbvio. Mas a confusão que tá rolando é na compra da segunda história aqui no Brasil. Ó, pra vocês entenderem, O Caminho de Tsultay possui 6 volumes e foi a primeira a vir aqui pro Brasil em um formato único, fechado, com as 6 edições. Até aí, beleza. Já A Próxima Sombra são 4 volumes, veio depois também no mesmo formato, volume único com as 4 edições. Até aí também, beleza. O problema é o seguinte, eu vou colocar um print do site da Amazon como exemplo para vocês entenderem, mas não é um problema exclusivo na Amazon, tá bom? A história de Tsultay, por ter vindo primeiro, tá vindo como volume 1. E A Próxima Sombra tá vindo como volume 2. E é aqui que tá rolando a bagunça, porque alguns fãs, por saberem que são 4 volumes, olham pro volume 2 em A Próxima Sombra e ficam procurando o primeiro. E claro que não vão achar em lugar nenhum, porque é um volume único fechado. O 2 representa a sequência. Quer dizer, eu concluí que provavelmente colocaram o volume 2 porque é a continuação da história desse universo. Mas a história tá completa. Pode comprar sem crise que a história tá completa. Na dúvida, vocês olham na quantidade de páginas da descrição, porque cada edição separada tem tipo 20, 25 páginas. E esse fechado tem quase 100. Pode comprar sem medo, que não tem só um pedacinho da história, ela tá completa. Abraço aí ao Avatar Jake, que foi quem me mandou mensagem lá no Insta perguntando, e a gente acabou identificando essa mini confusão que fizeram. Mas bora seguindo logo com a história, porque após os dois decidirem destruir a instalação, teve um breve momento de reflexão do Sully, porque antes dos problemas com a RDA em Pandora, ele sonhava em se tornar um guerreiro, um herói do povo, aquele sonho de criança, né? Eu queria ser o Conan, Tarzan. E o que ele conseguiu foi se meter na batalha que acabou com todo o clã Trong e deixou o cara sozinho. Aí ele passou anos buscando a paz, fazendo o caminho de Panuyu, e quando finalmente concluiu as tarefas, a guerra voltou. Aí que ele percebe que mesmo tendo concluído todas as tarefas, a busca dele não foi concluída. E as perguntas que ele tinha, pô, ainda estavam ali. O legal é que todo esse momento é narrado pelo próprio Sully. Na verdade eu não falei isso pra vocês, mas grande parte dessa história é narrado pelo próprio Sully, que desde o início, com ele explicando as coisas, como aconteciam, o que ele fazia, como ele se sentia. Galera, esse quadrinho tem uma pegada muito diferente. Os balões de conversa é tipo um bônus, não tem tanto assim. A história se preocupa muito mais em contar os eventos pela perspectiva do personagem, fazer a gente sentir essa dor dele. É tipo assim, ele não chega e fala: nossa, que cheiro é esse? Parece cuscuz com manteiga. Não, cara, não é assim. É muito mais reflexivo
agressiva. Ah, eu senti um odor que me remetia a lembrar de flocos de milho vaporizado na manteiga em seu estado líquido, igual feito na casa de vó. Sério mesmo, esse quadrinho é o melhor da franquia até o momento. Muito mais real, bem construído, muito mais bem emendado. Quando o soldado volta para dar comida, ele mete uma atacada que ele diz ser da mesma força que ele atacava os Thanator. Pensa na pancada. Pei! O Alex pega a arma, até comenta que o golpe do Sonic foi muito rápido e bem silencioso. Eita aí, hein? Olha o resultado aí de anos de treinamento. Mano, você acha o Jake um soldado top em Avatar por causa do treinamento militar, estratégico? Espera até você ver o Sonic, porque o cara é tipo uma versão do Jake aprimorada pra Pandora. O maluco é muito brabo. Até me arrisco a dizer que no mano a mano ali o Jake não sobrevive. Ah, John, você deve estar exagerando. Não é, mano, não é. Se liga. Eles saem correndo pelo corredor e aí o Sonic vai a passo de Tipane e tromba com dois malucos. Aí o Sonic ataca sem dó no silêncio, igual a Rima ensinou. O Alex, ele não tem as manhas de fazer silêncio. Então, conforme eles vão progredindo na instalação, o Sonic usa ele pra chamar a atenção enquanto ele golpeia de surpresa. E, velho, o Sonic vai com muita violência pra cima dos caras. Parece até brincadeira pra ele. O cara é habilidoso demais, muito silencioso, forte. Um a um ele vai derrubando os soldados da RDA pela base. Não dá para descrever o quão lindo seria ver essa fuga dele em uma tela de cinema com aqueles gráficos impecáveis. Ele usa as próprias armas dos soldados contra eles. E ele vai explicando tudo isso, mais ou menos ali, o que ele tá fazendo, que ele não vai deixar sobreviver nenhuma ameaça pros clãs de Pandora. Esse momento é muito louco, porque você vê que se depender dele, a guerra vai acabar ali mesmo. E detalhe, ele vai recolhendo aqueles colares de identificação dos militares, como uma forma ali de lembrança da sua vingança, sabe? Um souvenir. É até interessante esse momento, que ele também vai se perguntando se os clãs de Pandora que ele visitou estariam de acordo, aprovariam com o que ele tá fazendo ali. E daqui pra frente, a fuga fica mais intensa, porque chega um soldado pelas costas do Solo e o Alex consegue salvar ele, só que é na bala. Aí lascou, né? Porque com o tiro, soa lá, né? As tropas começam a vir, e aí tem tiro, chute, bala, facada. No caminho, o Sonic consegue suas armas de volta, né? A confiança no Alex começa a aumentar por ver o cara lutando ao lado dele. E assim, pra vocês entenderem, eles não sabem se estão numa base, mas se for, teriam tanques de combustíveis próximos do estacionamento do lado de fora. E explodindo o negócio, a instalação vai pro saco. Então esse é o plano, sair do lugar, que eles conseguem, e identificar o tanque de combustível, o que eles também conseguem. Mas tá logo depois de um sensor que tá decolando e tem um punhado de soldado embaixo. Eita, nossa, o Alex até tenta se esconder ali, quer tentar uma outra rota, mas o Sonic é vida louca. Bota uma faixa de 100% de Jesus e parte pra cima dos malucos sozinho e toma-lhe bala. Vai correndo ali sentindo o tanque e BUM! Nossa, mas cara, ele praticamente derrubou uma base da RDA sozinho. Vocês estão entendendo o que ele acabou de fazer? Uma observação aí que eu achei legal de contar é que ele tá ali vendo o incêndio, mas na narração ele tá refletindo que zerou uma galera do mal, mas que ele tava surpreso porque essa vingança não trazia nenhum tipo de prazer ou conforto ali pra ele. Não é uma informação importante, mas eu achei legal contar. Galera, nós estamos cada vez mais próximos do fim da história. E a essa altura, com ele de volta à floresta, eu já tava esperando algo que não aconteceu, que era a volta daquele Thanator ferido que o Sonic salvou e fez a conexão. Cara, o Sonic se arrebentou na mata atrás do Thanator, conseguiu descobrir como domar o bicho, acabou liberando ele depois de cuidar. E eu não sei vocês, mas eu fiquei sentindo falta dele montar no bicho e sair correndo pela mata. Aí nesse último volume, enquanto ele fugia, eu ficava só esperando ele aparecer ali para ajudar a fuga e tudo mais, algo parecido com o que eles fizeram com a Ney ali no primeiro filme. Mas a verdade é que o Thanator acabou não aparecendo e nem vai mais aparecer nesse quadrinho, e é triste saber por que isso aconteceu. Joshua Izzo, um dos criadores da história do Sonic, é o vice-presidente da Light Store, disse que tinha planos para o Sonic montar em um Thanator durante aquela conexão na floresta, mas a Light Store recusou a ideia, porque esse momento meio que tiraria o brilho do momento da Ney no filme. E aí não, né, mano, foi mancado, o cara merecia. Imagina que top seria ver ele montado em um Thanator. Melhor que isso, o clã Nurai manja de Thanator, né? Então se quisessem, eles podem fazer a conexão e cavalgar com um. Agora só imagina essa cena. Já foi um espetáculo ver a Ney. Imagina um exército do clã Nurai montado em um Thanator marchando pra cima da RDA. Isso é uma coisa que eu gostaria de ver. Posso até imaginar isso no cinema. Você tá maluco, seria insano demais. Até entendo não colocarem algo assim no filme, porque aí perderia, realmente perderia a magia da Ney. Mas quem sabe mais pra frente, né?
outros filmes, sei lá, né? Só que não terem colocado esse momento do Solak, isso aí foi erro, cara. Isso aí é passivo de 2 a 3 tapas na cara. Uma outra curiosidade que eu acabei esquecendo de contar pra vocês nos vídeos anteriores é que se vocês repararem na primeira edição, o Solak ele não tem cicatrizes no rosto ou no corpo dele. Mas na segunda edição, que é a edição que ele já tá um tempo atrás do Thanator, ele já aparece com várias. O quadrinho não diz, mas é bem provável que isso tudo aí foi durante os encontros dele antes de pedir ajuda ao clã Anurai. Bem legal esse detalhe no quadrinho, né? Chega de enrolação. Seguindo a história, o Alex acaba encontrando o Solak no meio do mato e ele tá usando muito ar da máscara. Então eles precisam se apressar ali para encontrar a resistência. É lá que eles vão ter contato por rádio com o Manda-Chuva, o cara que dita as regras, o escolhido, aquele que voltou a andar, o talarico de filhas do chefe. Vocês sabem de quem eu tô falando. Jay Sully. Toruko matou, minha vida virou inferno depois desse cara aí. E ele sai correndo. E o Alex fica abandonado na selva, sozinho, com frio, fome, abandonado, se lembrando da vez que seu pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou. E aí o Solak reaparece ali do nada com 2 armas na mão. Véi, esse maluco é muito insano. Sabe por que ele saiu? Porque ele simplesmente conseguiu ouvir 2 soldados se aproximando lá da casa do demônio e ele foi atrás. O cara é insano. Eu falei pra vocês que ele é tipo um Jake 2.0. O cara é doido, meu. Ele chega ali e ele fala: ah, eu conheço o Jake Toruko, super gente boa. A gente comia pastel na feira de domingo do clã Holland. Só que depois de alguns caldos de cana, ele vinha com alguns papos meio estranhos ali, que antes dele ser Avatar ele não conseguia andar. Nunca entendi muito bem o que ele queria dizer com isso aí não, mas acho que é porque ele é meio doido mesmo. E o Alex vai usando algumas árvores que tinham umas marcação de tinta para guiar eles até a base da resistência. Uma curiosidade rápida sobre o Jake: muita gente acredita que o Jake de Avatar perdeu os movimentos das pernas por causa de um combate na Terra quando ele ainda era fuzileiro. E até isso mesmo que o filme faz a gente acreditar, mas a verdadeira história é muito mais intensa. Na verdade, o Jake estava na farra com alguns amigos, pegou pesado na bebida e acordou ao lado desse cidadão aqui. O Alex está impressionado demais com as habilidades do Sonic. O cara é tipo o Rambo de Pandora, nasceu pra guerra. E é interessante esse momento porque enquanto o Alex enxerga o Sonic como um guerreiro honrado, protetor de Eywa e mais um monte de frescura boa que ele vai falando, na narração o Sonic sente a vergonha dele mesmo. É como se o Alex não estivesse enxergando quem ele verdadeiramente é, porque ele se vê como um cara solitário, cheio de pesadelo, remorso, não tem um propósito na vida. É um cara inútil, por assim dizer. Daí quando eles chegam, o Sonic é apresentado a Alma Cortez, outra personagem também presente no jogo Fronteiras de Pandora. Rapaziada, eu não joguei o jogo, só assisti um pedaço do começo por gameplay no YouTube, então eu conheço pouco por enquanto. E essa personagem em especial, eu conheço quase nada. Mas ela é uma cientista que ajudou na criação do programa TAP, que até tinha um programa bacana, com uma ideia ali de começar a educar as crianças sobre a cultura humana e tudo mais. Só que acabou dando ruim no caminho e se tornou um projeto bem duvidoso, criando, na verdade, uma espécie ali de soldado infiltrado em Pandora, sabe? No começo do jogo dá pra ver a doutora tentando salvar os jovens do programa. E é isso aí que eu sei, eu não sei muita coisa não, mas pode mandar bala nos comentários aí se quiser. Ah, e ela é líder daquele grupo ali que vem conhecer o Solak, mas também parece que recebe ordens do Jake, e é o que eu sei dela. O Solak vai reparando que o pessoal não sabia manipular bem as armas, sabe? Mão meio frouxa, tremendo, tudo inexperiente, ninguém ali era soldado, tudo cientista, engenheiro, os caras eram ruins de combate. Fica nítido ali pro Solak na hora. E o Alex pede ajuda pra ele ensinar. Só que o Solak surta de vez quando escuta isso, porque pra ele aquele pedido ali é uma loucura. O cara não liga pra eles, quer ficar em paz. O povo até dá uma coada depois disso. E o Alex fala que ele é um homem livre, né? Pede desculpas, diz que ele deve fazer o que é melhor pra ele, voltar pra família dele. Mas o milagre acontece quando outro humano aparece falando que interceptou uma comunicação e tem soldados da EDA se aproximando deles atrás de 2 fugitivos. Quem será que é, hein? Meus amigos, o Solak já vira um bicho do mato de novo, manda ficarem ali e dá no pé. E agora o Solak vai enfrentar 5 soldados da RDA sozinho na floresta, seu habitat. Já deu ruim pros caras nas instalações, imagina aqui. Detalhe, esses caras só conseguiram chegar ali seguindo os passos do Alex, porque o Solak é tipande, né, mano? Ele deixa rastro, o cara é maravilhoso. E pensa num cabra macho quando escuta o pelotão falando que a ordem é matar o que aparecer no caminho. Já pega o primeiro de longe. Pei! O grupo já fica esperto e toma ele no segundo. E bala, 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 bala. Só que do lado errado, toma ele no terceiro. Salta em cima dos 2 que sobraram, usa um de escudo e arrebenta o outro. O maluco é um
cavalo, velho. Ele ainda volta lá pro grupo com as armas de presente. Aí, ó, tá vendo? Tá vendo? Eu disse que esse tranqueiro é diferenciado, ó. O que que ele fez aí, ó? A Alma tenta negociar tudo quanto é tipo de coisa que eles têm ali, recurso, em troca de uma ajuda pro Sonic treinar eles. E pra quem já viu todos os quadrinhos de Avatar aqui do canal, sabe que uma coisa que os quadrinhos têm errado muito, e eu tenho reclamado, é na conclusão da história. Só o Caminho de Tsulter teve um final realmente bom. Todas as outras ou deixaram a desejar, ou é ruim mesmo. E essa história, conforme eu fui lendo e me aproximando do final, eu já pensava nisso. Pô, velho, essa história tá tão gostosa de ler, será que vão estragar o final? E pra minha surpresa, o final dela é maravilhosamente bom, lindo, perfeito, maravilhoso. Porque enquanto a Alma fala, o Sonic fica observando a tropa de cientistas e ele narra que aqueles humanos estão sendo caçados pelo seu próprio povo. Eles não têm clã, assim como o Sully. E ele começa a enxergar que existe um propósito para todo aquele conhecimento que ele adquiriu durante todos esses anos, desde a expulsão da RDA. Fazia anos que ele não tinha um propósito na vida, e naquele momento ele estava cheio de conhecimento de vários clãs. Sabia muito sobre paciência, amor, tinha uma pancada de habilidades. Ele sabia lidar com animais, manjava de medicina, música, conhecia várias culturas, né? E ele estava cercado de pessoas boas que buscavam aprender mais sobre Pandora para ajudar o povo. E mais, ainda queriam lutar contra a RDA. Então esse quadrinho se encerra com o Sonic narrando que naquele momento ele não era mais um guerreiro, até porque não era mais assim que ele se enxergava ou gostaria de ser lembrado, mas que ele queria ser lembrado como um professor. Meus amigos, esse final é simplesmente perfeito. Final entre aspas ainda, porque a história dele continua no jogo, que já já eu vou comentar. Mas cara, que negócio bom foi esse? O Caminho de Tsulter era a minha história favorita e nem chega perto desse quadrinho, muito superior, cara. Mas existem dois pontos que eu não posso deixar de comentar. Velho, foi maravilhoso conhecer esse quadrinho. Ele tem aquele começo meio caótico, cheio de traumas, sem esperança. E aí aos poucos o Sonic vai conseguindo se reencontrar com as tarefas, aprende muita coisa pelo caminho. E a gente também, porque esse cidadão dá um rolê enorme por Pandora. Cada lugar traz mais informações sobre culturas, animais, vemos vários clãs diferentes, várias curiosidades, acabamos revendo alguns personagens do jogo também, como Alex e a Alma, lembrando que esse quadrinho foi lançado junto aí do jogo, então meio que se complementam, e ele tem esse final quase que poético, que foi uma coisa linda ver a transformação do Sonic de soldado ali traumatizado para professor. Isso é muito profundo. Eu tava com medo deles estragarem o fim desse quadrinho, como eles fizeram com as outras histórias, mas mesmo que eles tivessem estragado esse final, a jornada dele foi tão incrível, tão real, que eu não sei se teria poder para apagar esse desenvolvimento do personagem, porque ela pode ser utilizada até de referência para você que tá passando por algum problema na sua vida ou luta contra a ansiedade. No começo da história, o Sonic tinha muitos problemas com ansiedade, passava mal, tinha vários traumas, estava em uma fase mais depressiva, ele queria resolver tudo muito rápido, tinha muita pressa, e ele vai te mostrando que ele precisa ter mais paciência, mais calma para resolver o negócio. Essa pegada da história ser mais narrada do que conversada também deixa uma sensação de leitura muito diferente, muito imersiva, gera uma conexão meio estranha, mas é um estranho até bom, porque você simpatiza em sentir as dores e medo dele, e conforme a trama avança, ele vai se apegando às coisas boas pelo caminho, vai aprendendo, a gente vai torcendo por ele, e só quando chega no final que ele percebe que apesar dele se enxergar como um incapaz, por assim dizer, na verdade ele já é uma pessoa totalmente mudada, e ajudar ao próximo é um novo propósito de vida dele. Cara, quem aí já passou por uma doideira dessa, de só perceber que evoluiu depois de um estalo assim no final? É uma experiência bem confusa, mas muito libertadora. E fica a dica, se você estiver passando por algum momento complicado na sua vida, tenha paciência, busque ajuda e melhore aos poucos, que você vai conseguir. Se apegue às coisas boas da vida, faça boas ações, ajude o próximo e aproveite a sua jornada. Tem pessoas que levam menos tempo, outras levam mais, mas continue sua jornada com paciência e fé até o final, assim como o Sully. Fora que isso nem é o final da história dele, porque tem toda a trama do jogo que eu não quero me aprofundar muito por agora, porque além de eu não ter jogado, o vídeo ficaria muito longo e eu vou deixar então para fazer um outro vídeo só sobre jogos e tudo mais. Tem muita coisa bacana para trazer para vocês, até porque o Sully tem sua importância nas tramas. Mas só para vocês terem um gostinho, eu vou deixar o comentário do Black Sully escrito aqui do canal, contando um pouco para vocês do que aconteceu aí no final do jogo com o Sully. Como isso aí aconteceu, no futuro vocês vão descobrir. Abraço aí, meu jovem, valeu demais o comentário. E apesar de perfeito, dois pontos me deixaram com aquela pulga atrás da orelha nesse quadrinho. Primeiro, é o Tranator, que eu já expliquei para vocês. O Sonic teve um momento muito legal com o animal, mas poderia ter sido
muito melhor, só que por um motivo muito besta não rolou. E o segundo, cara, cadê a Rimo? O que foi que aconteceu com ela? Surgiu um romance tão bacana lá na floresta e o quadrinho não deu um fechamento pra esse namoro dele. Deixaram a gente com aquela dúvida de será que ele vai encontrar ela no futuro? E isso aí me incomodou um pouco, eu queria ter visto um pouco mais essa interação. Ele até poderia ter levado ela pra ver os solstícios de inverno com ele, ou talvez ter visto ali da floresta com ela, não sei. Sei lá, velho, quem sabe ele poderia resolver ser um membro do clã Tipani, se bem que ele tava num nível ali, né, que ele poderia praticamente escolher qual clã ele queria ser, apesar dele não sentir que ele podia, mas ele sabia de tudo. O problema do Tranator ainda dá pra relevar. Agora, o lance da Rimo, eu só não tirei meio ponto aqui, porque eu adorei demais essa história, a forma que ela foi montada, e ela não impacta, né, não saber o destino da Rimo não impacta na conclusão, mas merecia um pouco de atenção, né, sem falar que ela pode voltar ali no futuro, né, vai saber. É uma ponta solta, mas não é tão solta. Ah, e mais uma coisa, eu fiquei com a sensação que ele ainda não tinha encontrado 100% da sua paz nesse final da história, mas como não é um final e sim uma história que complementa o jogo, até porque o jogo dá um desfecho pra ele, então tá lindo, maravilhoso e é 10, né? Porque eu adorei a história e a forma que ela foi montada. Acredito que todos vocês vão concordar que não tem como dar uma outra nota pra isso aqui. O que vocês acharam? História muito bem escrita, uma coisa ou outra duvidosa como ele sobreviveu no Covil, mas mesmo assim cheia de informação pra agregar no universo. Super recomendado isso aqui com certeza. E logo mais tem o lançamento do terceiro filme, e eu espero que lance mais quadrinhos também, já me comprometo a trazer. E fica ligado que logo teremos novos vídeos de Avatar aqui no canal também, tô preparando muita coisa bacana pra vocês. Revejam os outros vídeos, mandem comentários, e se quiser ver mais detalhes dessa história ou deste capítulo, não deixe de apreciar a obra original, já que esse vídeo foi aquele resumão. Muito obrigado pela presença de todos, um grande abraço e tchau!